que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Friedrich Nietzsche. Você foge, às vezes em silêncio, às vezes com um sorriso, outras com uma desculpa bem montada para parecer paz. Mas lá no fundo, você sabe que há conversas adiadas, limites não impostos, confrontos que se acumulam como poeira debaixo do peito. A alma pressente o que a mente tenta evitar. Você não será livre enquanto continuar correndo de tudo que te desafia. Nietzsche não te pediria equilíbrio. Ele te chamaria para a guerra. Não uma guerra externa, mas aquela que acontece dentro, entre o que você sente e o que você mostra, entre o que você deseja e o que você suporta calado. Fugir do conflito é como fechar os olhos durante uma tempestade, esperando que o mundo se reorganize. Mas o que não é enfrentado é repetido. O que não é dito adoece. E o que não é atravessado aprisiona. Liberdade não se constrói com gentilezas que nos mutilam, nem com silêncios que engolem nossos desejos. Liberdade exige verdade. Exige desconforto. Exige a coragem brutal de não fugir mais. Nietzsche diria: a verdade é dura, mas é a única que liberta. E nesse vídeo, você será chamado a encarar o que vem tentando evitar. Não para vencer, mas para, finalmente, existir inteiro. Quantas vezes você disse "está tudo bem" só para evitar uma discussão? Quantas vezes você recuou, não porque concordava, mas porque tinha medo de perder, de decepcionar, de se mostrar? Fugir de conflitos pode parecer maturidade, mas muitas vezes é só a nossa forma elegante de nos abandonar. De novo, Nietzsche via isso com clareza brutal. Para ele, a paz comprada pelo silêncio é uma ilusão que nos adoece lentamente. É a moral do rebanho, quando preferimos ser aceitos do que ser verdadeiros. Quando confundimos gentileza com covardia. Quando trocamos a clareza pela conveniência. A raiva engolida não desaparece. Ela se acumula. Se transforma em cansaço, em ansiedade, em tristeza sem nome. Fugir do que precisa ser dito é deixar que a alma apodreça em silêncio. E com o tempo, o que era apenas um incômodo vira ressentimento. E o ressentimento é a forma mais lenta e cruel de morrer por dentro. Enfrentar o conflito não é criar guerra, é evitar doença. É dizer: eu existo, eu sinto, eu importo. É restaurar a dignidade da própria presença. Porque quem não enfrenta o que dói, transfere a dor para dentro. E se destrói por fora tentando parecer inteiro por dentro. Nietzsche não queria que você fosse forte como os outros esperam. Ele queria que você fosse forte como só você pode ser. E isso começa no momento em que você para de se desculpar por existir. Quando você se afirma. Quando você ocupa o próprio espaço, mesmo tremendo por dentro. A vontade de potência não é desejo de dominar o outro. É o impulso vital de dominar a si mesmo. De vencer o medo que te paralisa. O passado que ainda dita suas reações. O padrão que insiste em se repetir, toda vez que você escolhe calar para evitar o caos. Ser livre não é não ter medo. É agir mesmo com medo. É assumir o desconforto de dizer não, de se retirar, de discordar, de escolher a própria verdade. Isso não te torna frio, egoísta ou rebelde. Te torna inteiro. E o indivíduo inteiro assusta, porque não é manipulável, não se curva, não espera permissão para ser quem é. Essa é a raiz da autenticidade. Não é sobre ter uma personalidade forte, é sobre não ser refém das vozes externas. É sobre viver de dentro para fora. E a única forma de nascer para si mesmo é deixando de fugir do que te moldou até aqui. Há uma ideia perigosa circulando por aí, a de que evitar brigas, sempre ceder e ser o pacificador é sinal de evolução espiritual. Mas há um limite tênue entre gentileza e submissão, entre respeito e apagamento, e muitas vezes esse limite é ultrapassado em nome da boa convivência, mas à custa de si mesmo. Nietzsche chamaria isso de niilismo passivo, quando você não acredita em nada com tanta força, a ponto de sustentar um conflito.
Quando tudo vira tanto faz. Quando sua opinião se dissolve no medo de incomodar. Quando sua presença é editada para caber no conforto alheio. Esse tipo de fuga não é neutralidade, é abandono. É quando você, aos poucos, vai desistindo de existir com firmeza e começa a atuar o personagem do tranquilo, do maduro, do pacífico, quando por dentro está cheio de vontades reprimidas, dores não ditas e verdades sufocadas. A liberdade exige que você saiba quando calar, mas também quando falar. Exige que você consiga ser gentil, sem ser cúmplice do seu próprio apagamento, porque toda concessão feita por medo é um pedaço de alma que você entrega em silêncio. E ninguém pode viver inteiro quando vive dividido entre o que sente e o que mostra. Enfrentar não é gritar, não é impor, não é vencer, é permanecer, é olhar no espelho da situação e não fugir. E isso começa com um gesto simples, mas poderoso: nomear. Nomear o que você vem evitando. Nomear o conflito que assombra silenciosamente seus dias. Nomear o medo que te impede de se posicionar. Quando você sente desconforto, numa relação, numa conversa, numa escolha, pare e pergunte: o que estou adiando? Qual verdade estou escondendo para manter essa paz? O simples ato de escrever esse confronto como se ele fosse inevitável quebra o feitiço do adiamento, tira o poder da procrastinação emocional. Depois, entre. Entre na situação com presença. Fale menos, escute mais. E quando falar, fale com verdade, sem buscar aprovação. Não transforme a conversa em disputa, nem em defesa. Transforme em presença. A firmeza serena tem mais força do que 1000 argumentos inflamados. Essa técnica não é para brigar mais, é para fugir menos, porque não se trata de ganhar a discussão, se trata de não perder a si mesmo. E com o tempo, o que parecia uma guerra vira clareza. E a clareza, essa sim, liberta. Nietzsche não te convida ao caos. Ele te chama à verdade. Aquela verdade que não cabe em sorrisos falsos, nem em silêncios que sufocam. A verdade que, uma vez dita, muda o eixo da sua existência. Porque quem encara o conflito com olhos abertos deixa de ser refém do conforto e passa a ser autor da própria liberdade. Fugir do incômodo é viver acorrentado a uma paz que te rouba. É escolher o conhecido, mesmo que isso signifique continuar se ferindo em nome da harmonia. Mas você não nasceu para se adaptar ao que adoece. Você nasceu para despertar no meio da tensão e escolher a si mesmo, mesmo quando tudo pede que você ceda. O espírito livre é aquele que entra no campo de batalha sem ódio, mas com firmeza. Que não evita a dor, mas aprende com ela. Que prefere o confronto verdadeiro à aceitação falsa. E é nesse espaço, entre o medo e a coragem, que nasce a liberdade, que não depende de ninguém. Então, pare de correr. Olhe de frente e caminhe rumo ao que você sempre evitou, porque só quem atravessa a própria sombra encontra a luz que nunca mais pode ser tirada.